Quando um supermercado vira um sinal de alerta para toda uma economia, aí, meu amigo, é hora de prestar atenção. O Walmart, essa rede famosa pelos preços baixos e por estar em todo canto no Zebondoa, está mandando um recado preocupante. O consumo está diminuindo e, com isso, o motor da maior economia do mundo pode engasgar. A gente não está falando só de números frios, mas de um reflexo direto da vida de milhões de famílias. O que acontece nos corredores dele pode ser um aviso de uma tempestade econômica bem maior que afetaria casas, empresas e mercados financeiros. A mensagem inesperada do Walmart. O Walmart sempre foi o termômetro do consumidor americano. Sua clientela é vasta, diversificada e representa a classe média do país. Por isso, tudo o que acontece em suas lojas é interpretado por economistas e analistas como uma espécie de raio-x em tempo real da saúde do consumo. Até recentemente, a empresa, graças à sua reputação de preços baixos e alcance nacional, conseguia manter um crescimento constante, mesmo em tempos difíceis. Mas os alertas recentes fizeram soar o sino. O que antes era um refúgio para quem buscava economia, agora se tornou o canário na mina, aquele sistema de alerta precoce que anuncia problemas antes que se tornem evidentes no restante da economia. O fato de o Walmart estar soando o alarme não é coincidência, pois significa que o poder de compra do americano médio está diminuindo de uma forma que não pode mais ser ignorada. As previsões estão sendo revisadas para baixo, e os sinais de alerta estão piscando para 2025. O que mais preocupou os mercados foi o anúncio de que as projeções de lucro do Walmart para 2025 ficarão abaixo do esperado. A Bloomberg noticiou que a gigante do varejo espera lucros menores do que o inicialmente previsto, e isso acendeu todas as luzes vermelhas. A principal razão para isso é a desaceleração no crescimento das vendas. Em um cenário econômico saudável, seria natural que a demanda aumentasse, especialmente para bens de primeira necessidade. Mas o que estamos vendo é o oposto. O fato de o Walmart, com sua imensa máquina logística e suas margens apertadas, prever um futuro com receitas menores, é um sinal claro de que algo fundamental não está certo. É como se a padaria da esquina, que sempre está cheia, de repente começasse a cortar gastos. Quando uma empresa desse porte emite tais alertas, não é apenas um problema interno. Pelo contrário, isso mostra que milhões de famílias estão comprando menos, e isso tem um impacto em toda a economia. É como um efeito dominó que se espalha por todo o país. A desaceleração no consumo dos Pachua. A explicação por trás desses números é um fenômeno bem claro. Os salários simplesmente não acompanham os preços. Depois da grande onda inflacionária de 2022, muitas famílias estavam se recuperando a duras penas. Mas o novo aumento de preços reduziu drasticamente o poder de compra delas mais uma vez. Cada real ou dólar vale menos, e isso se reflete em carrinhos de compras mais vazios. É como dizemos no Brasil: o mês ainda não terminou, mas o dinheiro já acabou. Os consumidores estão se concentrando no essencial e abrindo mão de tudo o que consideram supérfluo. O Walmart sente isso primeiro, pois as vendas mostram essa mudança das compras por prazer para itens de necessidade básica. Quando as famílias não consomem mais livremente, a roda da economia desacelera, e esse efeito de freada já é claramente perceptível. O que à primeira vista são pequenas decisões cotidianas, como abrir mão de um eletrodoméstico novo ou comer menos fora, soma-se em larga escala a um alerta sério para toda a economia. Podemos dizer, de grão em grão, a galinha enche o papo, mas aqui no sentido negativo. Os efeitos da inflação e a comparação com crises anteriores. Para entender a real dimensão do problema, precisamos dar uma olhada no passado. Na história recente dos Estados Unidos, já vimos isso acontecer várias vezes. Quando os preços sobem rápido demais e os salários não acompanham, o consumo despenca, o que inevitavelmente leva a crises.
No final dos anos 90, antes da bolha da internet estourar, havia um sinal claro: preços subindo e vendas no varejo fraquejando. Uma situação parecida ocorreu em 2006. A inflação acelerou, os salários estagnaram e as famílias apertaram o cinto. Foi o prenúncio da grande recessão de 2008. E hoje, o cenário não é muito diferente. Há quase 3 anos, as vendas no varejo estão no vermelho, um padrão que lembra muito esses episódios passados. Apesar de alguns analistas afirmarem que a economia está mais resiliente hoje, a realidade é que os consumidores continuam a cortar gastos. E o Walmart, com seus números recentes, é a prova mais clara de que a história pode, sim, se repetir. Um crescimento que não é real. O Walmart projeta um aumento nas vendas líquidas entre 3% e 4% para o próximo ano. À primeira vista, isso pode soar como uma excelente notícia, não é mesmo? Um verdadeiro gol de placa. No entanto, ao ajustarmos esses números pela inflação, o crescimento real encolhe para menos de 2%. É como levar um drible no meio-campo. Em outras palavras, a empresa venderá mais em termos nominais, mas não porque os clientes estão comprando mais produtos, e sim porque os preços estão mais altos. É o famoso jeitinho brasileiro da contabilidade, mas sem o toque de malandragem. Isso é uma ilusão contábil que esconde a verdadeira fraqueza do consumo. É como tentar esconder o sol com a peneira. Para uma empresa desse porte, que muitas vezes é vista como um pilar de estabilidade mesmo em tempos de vacas magras, esses números são particularmente preocupantes. Se os clientes do Walmart estão comprando menos em volume, isso significa que o poder de compra está diminuindo em um ritmo acelerado. É um sinal de alerta, um verdadeiro olho vivo no mercado. E se a maior rede de varejo do país mal consegue avançar por conta própria, a pergunta que fica é: como estão as outras? Onde é que o calo aperta para o resto da turma? Riscos globais que complicam ainda mais as coisas. O problema não é só interno. À incerteza do consumidor brasileiro, somam-se fatores externos que podem agravar a situação. O diretor financeiro do Walmart mencionou riscos econômicos e geopolíticos, desde conflitos internacionais até terrorismo, que podem afetar tanto a confiança quanto as cadeias de suprimentos. Um exemplo é a possível desvalorização do yuan na China. À primeira vista, isso pode parecer positivo. Um dólar mais forte deveria baratear as importações. Mas, na realidade, se as fábricas chinesas precisam gastar mais yuans para comprar matérias-primas, os custos de produção sobem e acabam sendo repassados para o preço final. Isso significa que produtos básicos, de eletrodomésticos a alimentos processados, ficarão mais caros. A isso somam-se as tarifas e a volatilidade de matérias-primas como o petróleo ou metais. Cada um desses fatores exerce pressão adicional sobre uma economia já fragilizada, criando um verdadeiro caldeirão de problemas. Mudanças nos hábitos de compra. Um dos sinais mais claros de que as famílias estão passando aperto pode ser visto no tipo de produtos que acabam em seus carrinhos. O Walmart notou um aumento nas vendas de suas marcas próprias, que geralmente são mais em conta do que as marcas famosas. A empresa também percebeu que a demanda está se concentrando no essencial: comida, produtos de limpeza, itens de higiene. Isso significa que as famílias estão ajustando o orçamento, priorizando o que é básico e cortando gastos com roupas, eletrônicos ou lazer. É como dizemos no Brasil: apertando o cinto. Esse é um sinal inequívoco de estresse financeiro. Quando até na rede mais barata os consumidores estão tentando economizar cada centavo, a situação se torna alarmante. Essa mudança de comportamento não é passageira. Ela reflete uma reorientação profunda nos hábitos de consumo que pode perdurar se os salários estagnarem e os preços continuarem subindo. Um ciclo vicioso que muitos brasileiros conhecem bem. Até os ricos estão procurando refúgio no Walmart. O mais notável é que essa tendência não se limita às famílias de baixa renda.
o Walmart registrou um aumento notável de clientes que ganham mais de US$ 100 mil por ano. No entanto, esses consumidores geralmente não frequentam as lojas físicas, mas fazem suas compras online ou pelo aplicativo para economizar tempo e dinheiro. O fato de até as classes mais abastadas estarem mudando seus hábitos e optando por opções mais baratas é a prova de que a preocupação é generalizada. Se até aqueles com maior poder de compra estão reduzindo seus gastos, é porque a incerteza se enraizou profundamente. Antigamente, o Walmart era visto como uma opção para a classe média e trabalhadora, mas agora também atrai aqueles que, em tese, não precisariam ajustar tanto o seu consumo. Essa aproximação é um sinal de alerta de que a tensão econômica não faz distinção social. Ela atinge a todos, como um raio em céu azul. Um mercado de trabalho enfraquecido. O problema central não é somente a inflação, mas a falta de dinamismo na renda. Os salários já estão estagnados há um tempo, e ao mesmo tempo, o mercado de trabalho começa a mostrar sinais de fraqueza. Dá para dizer que a casa caiu para muitos que esperavam um aumento na renda. Os pedidos de seguro-desemprego, embora ainda moderados, estão aumentando continuamente. Isso indica que mais pessoas estão enfrentando dificuldades para encontrar um novo emprego após serem demitidas. É como aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, até que a gente percebe o estrago. Se adicionarmos a isso o aumento dos custos de seguros, gasolina e alimentos básicos, o orçamento das famílias fica ainda mais apertado. No final do mês, muitas vezes, não sobra nem o cheiro, como a gente diz. Um mercado de trabalho fraco significa menos dinheiro em circulação, menos gastos no comércio e, consequentemente, maiores dificuldades para os comerciantes. É um ciclo vicioso, uma bola de neve que só cresce. O que o Walmart reflete em suas vendas é, na verdade, um espelho da situação geral. Famílias gastando menos porque simplesmente não podem se dar ao luxo de gastar mais. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é a dura realidade. Se essa tendência se confirmar, o risco de uma recessão se torna cada vez mais evidente. Aí, como dizem, o caldo vai entornar. E ninguém quer isso, não é mesmo? O efeito dominó na economia real. Quando o consumo desacelera, não demora muito para que os efeitos se espalhem. O primeiro setor a sofrer é a produção. Menos compras significam menos pedidos para as fábricas e fornecedores, o que se reflete em turnos reduzidos, uma queda na produção e até demissões. Com um certo atraso, a onda de choque atinge o setor de serviços. Restaurantes, hotéis, empresas de transporte e pequenos negócios veem sua demanda encolher. Essa cadeia de efeitos cria um círculo vicioso difícil de quebrar. Menos consumo significa menos empregos, e menos empregos, por sua vez, significam ainda menos consumo. O Walmart, ao alertar sobre vendas mais fracas, antecipa esse possível cenário. E como estamos falando do maior varejista do país, sua influência pode desencadear reações em todo o tecido econômico. O que parece ser um problema localizado no varejo é, na verdade, um sinal de alerta para toda a economia americana. O espelho da história, padrões que se repetem. Os números não mentem. Ao comparar a renda dos trabalhadores com as vendas reais do varejo, um padrão preocupante se revela. Toda vez que os salários estagnam e a inflação aperta, as vendas caem e, logo depois, a economia entra em recessão. Isso aconteceu no final dos anos 90, com a bolha da internet. Repetiu-se em 2006, antes do colapso de 2008. E tudo indica que estamos indo pelo mesmo caminho. O que o Walmart descreve como um consumidor estável é, na verdade, uma maquiagem. A renda não cresce, apenas se mantém, e isso é insustentável com o aumento contínuo dos preços. Estabilidade, nesse contexto, é mais um alerta de estagnação. Se as famílias não recuperarem seu poder de compra, o que hoje é uma desaceleração pode se transformar em uma paralisação brusca,
levando a uma nova crise. Queda nas ações e na confiança dos investidores. Os mercados reagiram prontamente aos avisos do Walmart. As ações caíram mais de 10% em poucos dias. Um verdadeiro balde de água fria, como a gente costuma dizer. E isso não é um tropeço qualquer, não é um caso isolado. Quando a renda das famílias diminui, a capacidade delas de investir ou até de manter suas posições na bolsa também some. Aí, meu amigo, é preciso apertar o cinto. Muitos precisam vender bens para cobrir suas despesas, o que faz os preços das ações caírem ainda mais. É o famoso efeito cascata. A gente já viu esse efeito antes da crise de 2008 e em outros momentos de tensão econômica. Parece que a gente nunca aprende com a história, né? A relação é clara. Menos renda significa menos consumo e também menos investimentos. Não adianta tentar dourar a pílula. O sinal do Walmart afeta tanto a economia real quanto a financeira, porque mostra que o motor dos gastos, que representa quase 70% do PIB americano, está engasgando. E isso não é pouca coisa. E quando a confiança é quebrada, a queda pode se acelerar. Aí a coisa desanda rapidinho. Os custos básicos que não param de subir. Se tem uma coisa que está apertando o bolso das famílias brasileiras agora, são os custos básicos de vida. O preço da gasolina, as contas de luz e até itens do dia a dia como o bendito ovo, atingiram valores recordes em algumas regiões. Às vezes, uma dúzia de ovos custa o mesmo que um prato feito. Esses aumentos vêm junto com aluguéis já nas alturas e contas de consumo que só crescem. A consequência é clara. As famílias gastam uma parte cada vez maior da renda com o essencial, sobrando quase nada para outras despesas. E, para completar, tem o problema das dívidas acumuladas nos últimos anos, muitas vezes com juros altíssimos. É como uma corda no pescoço do orçamento familiar. No fim das contas, é uma situação que aperta o orçamento das famílias, feito um torniquete. Até grandes redes varejistas como o Carrefour e o Pão de Açúcar notam esse fenômeno em suas vendas. Os clientes estão focando no essencial e cada vez menos produtos mais caros saem das prateleiras. As empresas estão apertando os cintos. O impacto da queda no consumo não é sentido apenas nos lares brasileiros, mas também nas diretorias das grandes corporações. Empresas como a Hasbro ou a Mattel, que experimentaram um verdadeiro boom durante a pandemia devido à alta demanda por brinquedos, agora estão cortando custos agressivamente. Elas planejam economizar bilhões nos próximos anos, o que significa menos investimentos em produção, publicidade e, claro, empregos. Esses cortes se estendem por toda a cadeia, das fábricas aos atacadistas e varejistas. Observamos algo semelhante em setores como tecnologia ou aviação, onde empresas renomadas já anunciam demissões. O objetivo é proteger os lucros em um cenário de consumo fraco. O paradoxo, no entanto, é que, ao cortar gastos, elas reduzem ainda mais o fluxo de dinheiro na economia. Elas acabam intensificando o declínio que, na verdade, queriam evitar. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, está numa verdadeira encruzilhada. Neste cenário, o Federal Reserve se encontra numa situação extremamente delicada. Seu principal objetivo é controlar a inflação, mas o aumento das taxas de juros encarece o crédito e desacelera ainda mais o consumo. É um círculo vicioso, como a gente viu em outros momentos da história, inclusive aqui no Brasil. Por outro lado, manter as taxas de juros não garante a queda dos preços, especialmente se fatores externos, como tarifas ou custos de energia, como a dependência do petróleo e gás lá fora, continuarem a pressionar. É um dilema sem solução fácil. Qualquer movimento pode ter efeitos negativos, quase como escolher entre a cruz e a espada. O Fed decidiu esperar, mas o risco é que, se o mercado de trabalho mostrar uma piora significativa, seja tarde demais para reagir. Aí, como diz o ditado, depois da casa roubada, trancar a porta não adianta. Se apertar a política monetária, pode acelerar a recessão. Se não fizer nada, a inflação pode se consolidar.
Em ambos os casos, os consumidores são os que mais sofrem, presos entre preços altos e salários estagnados. Uma situação que muitos brasileiros conhecem bem, infelizmente. O fantasma da estagflação. Entre todos os cenários possíveis, existe um que tira o sono dos economistas: a estagflação. É a união nada santa de recessão com inflação alta, um fenômeno que cega as ferramentas da política econômica e prolonga o sofrimento das famílias. Quando a economia desacelera e, ao mesmo tempo, os preços continuam subindo, as famílias se veem em um beco sem saída. Não há empregos suficientes e, mesmo que haja, os salários mal dão para sobreviver. Parece até uma novela das 8, só que na vida real. Esse risco não é mera teoria, mas uma possibilidade real que até um gigante como o Walmart, ainda que indiretamente, sinaliza. Suas vendas estagnadas, a preferência por produtos básicos e a queda em itens não essenciais são fortes indícios de que a economia pode estar caminhando para esse cenário. É como ver as pessoas comprando só arroz e feijão, em vez de um bom churrasco. Numa situação dessas, nem empresas nem consumidores encontram alívio, e o que começa nos corredores de um supermercado pode, no fim das contas, arrastar o país inteiro. É o efeito dominó, só que na economia. Mas afinal, o que tudo isso significa para o povão? Por trás de cada número, existem histórias do dia a dia, de famílias que estão comendo menos fora de casa, de pais que adiam a compra de roupas novas para os filhos, de pessoas que estão optando por marcas de alimentos mais baratas, ou que estão usando o cartão de crédito para cobrir as despesas básicas. O que o Walmart reflete em seus relatórios é a soma dessas pequenas decisões. Para o Zé Ninguém, o alerta é claro: os próximos meses podem trazer mais apertos, mais necessidade de priorizar o essencial e menos margem para guardar uma graninha. Mesmo aqueles que hoje se sentem seguros podem ser forçados a mudar seus hábitos se a situação persistir. Entender esses sinais não é só um exercício acadêmico, mas uma forma de antecipar o que está por vir. Porque o que começa com um carrinho de compras meio vazio pode se transformar no espelho de uma crise muito maior. O Walmart não é apenas um supermercado, é um barômetro da economia americana. Seus alertas são muito mais do que meros detalhes de negócios. São uma prova clara de que algo está mudando profundamente na forma como as famílias consomem e como elas lidam com a pressão de preços cada vez mais altos. As projeções reduzidas, as mudanças no comportamento de compra e o sinal de um consumidor enfraquecido são peças de um quebra-cabeça que apontam para uma tempestade econômica. O mais preocupante é que já vimos padrões semelhantes antes de grandes crises. Desta vez, a mensagem é clara. Se até o Walmart está soando o alarme, significa que a economia está em um ponto crítico. O que acontecer em seus corredores nos próximos meses pode ser a chave para prever a direção dos ipuruvis.